Sani, cari Veneti, é possível que existam vênetos de sangue croata? Bom, essa aqui é uma pergunta de uma pessoa inscrita aqui no canal, é @nandadr94. Então é muito propícia essa pergunta porque eu consegui desenvolver algumas coisas um pouco mais profundas a respeito da história também do Vêneto e dos Vênetos. Antes da gente se aprofundar nesse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações e, claro, vem e faz parte do curso de Língua Vêneta, que está com promoção aí, ainda a promoção da Black Friday. Eu já falei que provavelmente ano que vem talvez eu não consiga mais ofertar, então aproveita agora e já aprende de uma vez a nossa língua. Nós temos grupos ali que o pessoal consegue falar e a gente consegue, na verdade, assim, durante esses anos que eu tenho feito o curso de Língua Vêneta, eu consegui estabelecer uma base de falantes ali, que, enfim, não é uma coisa monumental, mas são bastante pessoas ali, algumas centenas, e a gente consegue, hoje em dia, já com esforços, manter um contato entre os vênetos brasileiros em língua vêneta, que era isso. Quando eu comecei o Lengua Maria, era esse o meu propósito e continua sendo esse o meu propósito. Não adianta a gente vir aqui e fazer discursos bonitos, isso, aquilo, e comprar bandeira, isso, aquilo, se não sabe nem falar a própria língua, né? A nossa cultura e identidade dos vênetos está calcada principalmente, fundamentalmente, na língua. Então, venha aprender você também. Falando em bandeiras, claro, tem as bandeiras, se você quiser, desejar comprar, existe também as bandeiras do Vêneto, bandeira original da Sereníssima República de Veneza, eu sempre deixo o contato aqui, tem lá no site também do Lengua Mari, e se você quiser, enfim, saber também as origens do progenitor da sua família, afinal é muito importante a gente saber de onde veio, né? Se você quiser saber, tem lá a playlist dos sobrenomes dos vídeos dos sobrenomes aqui no canal, tem a playlist, caso você nunca tenha visto. Se quiser encomendar, pode falar também diretamente comigo. Depois, agora, dos recados que são essenciais para a gente manter o trabalho, vamos começar. Olha só, será que é possível existir vênetos aí de sangue croata? Agora a gente precisa realmente, a moda vêneta, navegar, né? Navegar num mar muito profundo. Por quê? Existia algo chamado, né, antigamente, a Dalmácia Vêneta. Essa Dalmácia Vêneta foi uma extensão territorial, né, da Dalmácia sob exatamente o domínio da República de Veneza. Só que a gente precisa adicionar uma nota de rodapé para não se perder também, porque muitos brasileiros, principalmente, né, que a gente não tem essa história detalhada assim da geografia europeia na escola, muitas pessoas não sabem o que seria isso. Bom, olha só, a Dalmácia é uma região que abrange territórios da Croácia, Bósnia e Herzegovina e também Montenegro na costa leste do Mar Adriático. Então aqui talvez a gente já consegue meio que desmistificar muitas coisas, né? Porque a partir do momento que eu falo para vocês que existia uma Dalmácia Vêneta e a Dalmácia pertence em primeiro lugar à Croácia, então a gente já consegue deduzir algumas coisas. Bem, já a partir do ano 1000, as primeiras posses foram adquiridas pela República de Veneza em forma de protetorado. Mas a Dalmácia Vêneta foi completamente consolidada lá entre 1409 e 1420, durou até 1797, com a queda da República. Então imaginem, lá desde 1409 até 1797 esses povos estavam todos ligados aos vênetos, né? Na verdade, Dalmácia Vêneta se chamava. Bom, a Dalmácia também foi chamada depois, né, de Esclavônia, a partir do século XV. A República de Veneza, é importante que tenhamos isso em mente, né, detinha possessões nos Balcãs e no Mediterrâneo Oriental, como a Albânia Vêneta, que atualmente se chama Montenegro, no Mar Adriático, e as Ilhas Jônicas Vênetas no oeste da Grécia também. Então existiam várias fatias de terras aí que eram vênetas. Os territórios da Dalmácia Vêneta estendiam-se desde a península da Istria até o atual Montenegro costeiro. O território então incluía todas as ilhas da Dalmácia e os territórios continentais, desde as montanhas centrais dos Alpes Bébios até as fronteiras norte da República de Ragusa. Para quem não sabe, existia essa república também lá. Pode dar uma olhadinha, enfim, República de Ragusa, a gente pode falar no outro vídeo. Após então o Tratado de Passarowitz, em 1718, a República de Veneza expandiu aí ainda mais as suas possessões
para dentro da Dalmácia, incorporando as cidades de Signo, Imoshi e Vergoraz, no interior da Dalmácia. Aquilo que eu falei para vocês, foram expandidos cada vez mais, principalmente no interior. A Dalmácia Vêneta fazia fronteira ao norte com o regimento vêneto da Istria e ao sul com o regimento vêneto da Albânia Vêneta. Portanto, vocês podem ver que estava meio que tudo dominado ali naquela parte, né? Com a eleição do doge Pietro II Orseolo, que governou a República dos Vênetos a partir do ano 991, os objetivos dos Vênetos aí de controlar os territórios diminuíram um pouco, né, em favor de um maior interesse no controle do mar Adriático. Então, ele, se não me engano, foi ele que falou a famosa frase, né, antes de morrer, não olhem para a terra, olhem para o mar, né? Ele falou alguma coisa nesse sentido aqui. Os conflitos, então, com o Império Bizantino foram resolvidos em 992 pelo imperador Basílio II e, em troca, os vênetos então concordaram em transportar as tropas bizantinas para o sul da Itália. O decreto bizantino, assim, garantia aos mercadores vênetos uma forte redução dos impostos a que estavam sujeitos outros mercadores, inclusive os próprios bizantinos. Então os vênetos eram extremamente privilegiados. No ano 1000, uma expedição de navios vênetos na costa da Istria e da Dalmácia atacou os famosos piratas na época chamados Narentani, né? Que foram definitivamente eliminados pelos vênetos, garantindo assim a soberania da marinha vêneta, né? A soberania marítima dos vênetos. Nessa ocasião, o doge Orseolo atribuiu-se o título de Duque da Dalmácia, iniciando assim a expansão colonial da República de Veneza para esses locais. O doge Orseolo também estabeleceu a cerimônia do casamento, né, com o mar, ou o casamento do mar, como eles chamam, que ainda hoje é celebrada, a gente já falou disso no canal, e a República dos Vênetos já tinha um fortíssimo controle sobre o mar Adriático nesse período aqui. A criação do Estado de Mar começou com a conquista da Dalmácia e atingiu a sua expansão territorial máxima com a conclusão da Quarta Cruzada de 1204, em que a República de Veneza, enfim, né, com o tratado, que o tratado se chama em latim, né, que é Partitio Terrarum Imperii Romani, adquiriu 3/8 do Império Bizantino, tratado que dividia, né, o Império. Em 1409, durante a Guerra Civil Húngara, entre o rei Sigismundo de Luxemburgo e o ramo napolitano dos Angevinos, Ledislau de Nápoles vendeu os seus direitos sobre a Dalmácia à República de Veneza pela soma de 100.000 ducados. A gente já falou dessa moeda aqui, né? A moeda que era vêneta, né? 100.000 ducados. Ele vendeu ali essa parte. Só que daí o Sigismundo, né, de Nápoles, posteriormente ele tentou recuperar esse território que ele tinha vendido, né? Mas ele tentou recuperar, olha que bonito, ele vendeu e depois ele tentou recuperar com uma guerra. Só que as suas tropas foram vergonhosamente derrotadas pelos vênetos na Batalha de Mota di Livenza em 1412. Então a Sereníssima ganhou o controle de toda a área em 1420, que permaneceu sob o domínio vêneto por um período de 377 anos, de 1420 a 1797. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí o seu comentário se você sabia de todas as informações. Volta para assistir de novo, porque, né, foi uma metralhadora, eu sei, porém, né, para a gente fazer uma coisa um pouco mais também compacta, com informações melhores, eu prefiro fazer desse jeito aqui. Volta para assistir, caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se não tiver nada para comentar, claro, deixa o emoji do Leão do Vêneto, que ajuda muito o vídeo, né? Se vocês pelo menos deixam um emoji aqui, se não quiser comentar, sempre ajuda bastante o canal. Tchau, tchau, Strucon.